Olá a todas e todos, meu nome é João Gabriel, professor de Sociologia, e hoje nós falaremos um pouquinho sobre direitos humanos. Bom, antes de começar a aula, não se esqueça, né? Se inscreva no nosso canal, deixe o sininho aqui ativado para receber as nossas notificações. Durante a aula, teve alguma dúvida? Pode mandar um recadinho aqui para mim, beleza? Bom, pessoal, tema direitos humanos, tema polêmico, não? Pois é, não deveria ser, não deveria ser. Se a gente procurar um pouco a respeito dos direitos humanos, aprofundar um pouco a leitura sobre o que é o assunto, vai ver que esse, na verdade, é um tema muito liberal, um tema comum, né? E um tema que, na verdade, não tem nada de polêmico, pelo contrário. Vamos lá? Nós vamos começar a aula mais ou menos assim, né? O que as pessoas entendem por direitos humanos, né? O que se entende hoje por esse tema? Bom, a palavra direitos humanos, acho que nos últimos, pelo menos 2 décadas aqui no Brasil, ganhou um sinônimo um pouco diferente do que realmente é, né? Direitos humanos deixaram de ser 30 artigos para virar uma suposta pessoa, alguma coisa, uma entidade, tipo um ser humano mesmo, que é os direitos humanos. Você nunca ouviu, por exemplo, direitos humanos defende bandido, direitos humanos, cadê os direitos humanos? Como se fosse, na verdade, uma pessoa, um conjunto de pessoas que estivesse ali, né, nas áreas de crime, alguma coisa desse nível. É um problema interpretativo, e aí eu já te convido mesmo para essa leitura um pouco mais aprofundada, porque quando nós vamos falar de direitos humanos, estamos falando de uma entidade, na verdade, internacional, baseada em alguns princípios e que tem todo um cumprimento dentro da nossa tradição liberal e burguesa. Não há nada de, direitos humanos é coisa de comunista e coisa desse nível. Vamos ver isso? Durante a aula eu vou tentar deixar isso claro para você, para a gente tentar desmistificar uma das temáticas que eu acredito serem mais importantes aí para as provas, para a preparação de vestibulares, para as atividades de ensino médio e ensino superior. Vamos lá então? Bom, pessoal, dá para a gente fazer um histórico dos direitos humanos aqui um pouco interessante, né? Para a gente compreender e tentar desmistificar um pouquinho a respeito desse nome, né? Que na linguagem popular recebe quase uma humanização. Primeira coisa importante, os direitos humanos têm uma datação específica. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi publicada em 10 de dezembro de 1948, em um contexto histórico de pós-Segunda Guerra Mundial. Após o término da Segunda Guerra, nós tínhamos na Europa um sentimento, um medo extremamente grande de uma possível Terceira Guerra Mundial, ou até mesmo de catástrofes, que simplesmente colocaram o século XX naquilo que o historiador Eric Hobsbawm chama de a Era dos Extremos. Se nós pegarmos aqui de 1914 até 1945, com o final da Primeira Guerra Mundial, aliás, da Primeira Guerra Mundial ao final da Segunda, nós vamos ter um saldo de mortes na Europa assustador. Alguns historiadores dizem que passou da cifra de 120 milhões de pessoas mortas diretamente em guerra. No período entre guerras, né, de 1918 a 1939, nós temos um período de ascensão dos governos totalitários, de supressão das liberdades individuais, de um momento histórico extremamente conflituoso. A Liga das Nações Unidas, construída em 1918 com a intenção de gerar uma cultura de paz na Europa e proibir, na verdade, uma espécie de revanchismo, né, pós-Primeira Guerra Mundial, não se consolidou. Em 1945, falida, surge a Organização das Nações Unidas, a ONU, com a intenção de cumprir realmente esse papel de paz, né, entre os países europeus. Se nós pegarmos aí todos os países que estiveram em conflito, na Alemanha a situação foi extremamente grave. Não que os outros países não fossem, né, mas na Alemanha extremamente grave. Por exemplo, precedido da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos também na Alemanha um período de holocausto. Um período, por exemplo, de extermínio das populações judaicas, categorizadas, né, no regime nazista como a grande culpa dos problemas alemães. Então, é em meio a esse contexto, a esse momento extremamente instável e possível de um conflito internacional, que surge uma preocupação da ONU, veja, uma entidade burguesa que representa os interesses das grandes nações imperiais do mundo, uma entidade democrática, com a função de garantir simplesmente a continuidade dessas populações. Curiosamente, se nós pensarmos a respeito apenas do Holocausto, nós vamos ver que a quantidade de mortes assustadoramente grande dessa população gerou uma comoção na Europa. Não é à toa que em decorrência logo da criação da ONU, no mesmo ano dos direitos humanos, que é construído o Estado de Israel.
com a função de gerar, na verdade, um lugar, né, para a população judaica, que o movimento sionista, né, o movimento dos judeus internacionais, consolidasse a volta à sua terra. Então é nesse contexto histórico de conflito, de pós-Segunda Guerra Mundial, que nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Naquele momento, Eleanor Roosevelt, né, vista como a primeira dama, ou pelo menos a entidade dos direitos humanos, né, declara-se os 30 artigos que compõem esse documento como os princípios fundamentais da vida humana. Consideravelmente, dá para você notar que todos os grandes lemas da Revolução Francesa, do Iluminismo ali do século XVIII, né, a base burguesa de formação do Ocidente, está dentro dessa declaração. Então, nós vamos tentar aqui agora identificar alguns artigos para você ver o quanto que foi importante, e ainda é importante, essa declaração para uma manutenção de uma suposta cultura de paz no Ocidente. Mas lembre-se, o documento preza por uma noção de liberdade, de igualdade, fraternidade, princípios eminentemente liberais, de liberdade individual, e ao mesmo tempo burgueses. Belezinha? Vamos lá ver esses artigos? Olha só, pessoal, o primeiro artigo que abre a declaração diz assim: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Veja só, esse primeiro artigo ele diz claramente, aqui ele pelo menos nos dá a base dos princípios mais básicos, né, da Revolução Francesa e os princípios do Iluminismo. Veja, nascemos livres e iguais e devemos viver e agir uns com os outros em relação de fraternidade. Né, os 3 lemas da Revolução Francesa, liberté, égalité e fraternité. O segundo artigo diz assim: toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Veja que esse princípio de declaração, ela não é especificamente voltada para um indivíduo. Ela tem um grau de imprescritibilidade, ou seja, é imprescritível, não deve ser retirada sobre qualquer hipótese, sobre nenhuma distinção, como que fala de raça, cor, sexo, língua. O que significa que todos os seres humanos têm perante a declaração um estado de igualdade. Ok? Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. O que diz esse artigo? Que o princípio dessa declaração é o princípio da não violência, que nenhum ser humano, por qualquer motivo que seja, pode estar, por exemplo, condicionado à prática de castigo cruel. Professor, e aqui no Ocidente nós temos algumas nações que têm pena de morte? Pois é, a ONU já se reuniu várias vezes na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, definindo que os países que têm pena de morte são países que violam os princípios básicos da Declaração dos Direitos Humanos. Até os Estados Unidos, sim. Até os Estados Unidos tem essa violação de direitos humanos. Porque castigo cruel ou degradante inclui também a impossibilidade do indivíduo voltar em sociedade. Tá certinho? Próximo artigo, artigo 10. Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Prescreve-se aqui uma tese básica do direito, a noção de habeas corpus, né? Você não pode ser punido sem prova, ou seja, pode responder em liberdade até que se prove o contrário. O que presume isso aqui é que isso aqui é uma grande crítica aos modelos absolutistas de punição, onde, independente se aprova ou não, o indivíduo é punido, onde há tortura cruel, onde há atos, por exemplo, públicos, né, de suplício, de punição ao corpo. O que presume é que todo indivíduo tem o mesmo direito perante a lei. Então, porventura, sem qualquer distinção de raça, cor ou pensamento, cometido o crime, o indivíduo tem o direito de sua liberdade, ao mesmo tempo de se defender perante a sociedade. Tranquilo? Artigo 19 diz assim: toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Nossa, isso aqui é importante, né? Nós estamos vivendo aqui, por exemplo, um caos na Venezuela, fechamento de fronteira, processos de exclusão da nossa liberdade de expressão. Esse artigo 19, ele garante a todo e qualquer indivíduo
plena liberdade de ideias, desde que, nós temos que saber muito bem disso, nossas ideias não infringem a liberdade de outro indivíduo. É sempre uma relação conjunta. Por exemplo, eu não posso ter um direito de uma liberdade de expressão que é um discurso de ódio, que vai contra a liberdade de outro indivíduo. Por ser uma relação dialética de liberdades, é garantido, né, esse direito de expressão em todos os países signatários da ONU. Para você ter uma simples ideia, hoje a ONU dá uma certa relação de privilégio diplomático aos países que seguem essa declaração. A própria Constituição brasileira, desde o ano de 1946, passando pela de 67, a de agora de 88, são todas entidades, né, declarações vinculadas a esse documento aqui, que regula, né, as nossas atividades aqui dentro do território nacional. Belezinha? Então tá bom. Bom, pessoal, antes de você ir embora, não se esqueça, deixa um like aqui pra mim se você gostou da aula, um comentário e, claro, sempre acompanhe aqui na nossa descrição os nossos links. Nossas redes sociais também, Facebook e Instagram, tá certinho? Até a nossa próxima videoaula, um grande abraço.